começando mais um Fariseu Reformado. Meu nome é Nicolas Andrade. E meu nome é Domi Andrade. E hoje nessa episódio, nós vamos lidar com dois textos emblemáticos que não foram psicografados. A partir do momento, né, que a gente já nos primeiros episódios estabelecemos qual que é a visão bíblica em relação ao estado, né, do ser humano na morte, o que acontece, né, a gente tem que lidar com esses dois textos que são emblemáticos dentro desse assunto e que acabam sendo meio controversos ou talvez até problemáticos, né, em relação a né, espíritos aparecendo na Bíblia. O que é isso, né? Então vamos ver. Boa, então bora pro episódio que tá massa demais. Então, o primeiro texto que a gente vai lidar hoje é o texto de 1 Samuel 28, né, que é um texto bem controverso para começo de conversa, que é o texto em que ele vai consultar uma médium para poder falar com Samuel. Eu acho que é um texto bem conhecido, né? Rei Saul, né? Rei Saul, isso. Nesse momento, né, do reinado de Saul, os filisteus eles se reuniram para poder atacar Israel. E Samuel já havia morrido, né? E o texto, né, começa falando a partir do verso 5, né, que quando Saul viu o acampamento dos filisteus, ele teve medo e ficou muito apavorado. Né? E aí, no 6, a gente começa a ver que ele tenta consultar a Deus para saber o que fazer, buscar de Deus uma direção. E o texto fala assim, que ele consultou o Senhor, mas esse não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então ele decide ir consultar uma médium. Médium, né, as médias que ele tinha expulso do país. Porque era pecado, né, consultar necromantes e fazer consultas aos mortos. Então, né, Saul havia expulsado todos, né, de Israel. E aí ele decide ir consultar uma. Então ele pergunta lá a um servo, com quem que eu, né, posso falar? Já começa errado, que o cara já começa agindo igual um criminoso, né? Exato, exatamente. E aí esse servo vai falar, olha, tem uma mulher lá em Endor que invoca espíritos, né? E aí ele vai até essa mulher. E por quê? Ele queria consultar Samuel, para poder buscar dele uma palavra, uma direção, alguma orientação ou bênção, né? Um favor. E o que acontece ali? Uma sessão espírita. Basicamente é isso, né? Saul vai para uma sessão espírita. E aí, quando a gente vê esses textos, já começa errado aí, né? Saul ele vai contra um mandamento claro de Deus, que não poderia, né, consultar mortos. Ele vai contra uma própria lei que ele fez, que ele expulsou os necromantes, e aí ele vai consultar uma necromante que ainda atuava de forma clandestina, né, escondida. E ali ele vai e participa de uma sessão espírita. Então, olha, né, o absurdo disso aí. E qual que é o problema desse texto? É que tem pessoas, né, pessoas que acreditam que os mortos, né, depois que morre a alma permanece, ela vai para algum lugar, no caso o céu para quem é bom, o inferno para quem é ruim. E essa coisa que a gente, né, já vem falando nos primeiros episódios da série. E aí, inclusive, até para sustentar essa visão, vem pessoas querendo dizer o quê? Que ali, de fato, era Samuel. De fato, era Samuel falando. E quando a gente estabelece o nosso ponto de vista em relação à interpretação bíblica de que não tem esse negócio de espírito, o ser humano, quando ele morre de forma integral. Então, não tem nada, nenhuma parte dele que sobrevive. Porque só Deus é eterno. E aí fala, mas e esse texto de Samuel? Como explicar? Então, assim, quando a gente analisa o texto, a gente já vê que ele já começa estranho. Então, assim, é um texto complexo, assim, meio controverso, não tem muitas explicações, mas o que a gente pode ver analisando o texto é levantar alguns pontos em que a gente vê, assim, que é meio estranho, né? Que é meio complicado de você afirmar que era Samuel. Então, assim,
Começando, a gente vê já, logo no verso 6, que Deus não falou com Saul por nenhum meio e nem por profeta. Samuel era o quê? Um profeta. Então já começou por aí, né? Aí ele já fala, Deus não falou com ele por profetas. Então, assim, vivo ou morto, Samuel era um profeta. Primeira contradição, né? E aí, quando a gente vai ver no verso 13, a gente vê que ele chega para a mulher, né? Isso um pouco antes. Ele se disfarçou, né? Óbvio. E aí ele foi falar com ela. E aí ela perguntou assim, quem que você quer que eu invoque? E aí ele foi e falou o nome. Ele disse para ela quem que ele queria que ela invocasse. E aí ela foi, ela invoca e tal, e aí ela vai e vê. Ela começa a ver um homem e tal. Qual que é o ponto importante aqui? Saul não viu Samuel. Ele mesmo não estava vendo nada. Quem viu foi a mulher, a médium, né? E aí o que ela diz para ele? Eu vejo um ser que sobe do chão. Para mim isso já é meio bizarro. Um ser que sobe do chão. Então, né? Esquisito. E aí, olha, no verso 14, ela continua, né? Que quando ela vai e fala assim, que eu vejo um ser e tal, e aí Saul deduziu que era Samuel, porque ele não viu, quem viu foi a mulher. Ele tava numa goelagem tão grande de ver Samuel que qualquer coisa que ia falar... Não, e esse é o qualquer coisa, é o ponto, porque na hora que ela vai descrever, ele fala assim, o que você tá vendo? Eu vejo um ancião vestido com um manto. Nossa, que específico! Nossa, só pode ser Samuel. Não, e o pior é que Samuel era uma figura conhecida. Então, assim, para ela dizer em relação à idade, isso era muito fácil. Então, ela deu a descrição mais genérica e óbvia possível. E ele, de cara, falou, não, é Samuel, com certeza. Né? Então, tipo assim, não é pouco para você poder dizer que de fato era. E aí entra a questão. Que é possível você pensar que ela estava enganando ele. Né? Era tipo... como fala? Não é falcatrua a palavra, charlatã. Isso, era uma charlatã, só tentando enganar ele, né? Então, assim, é possível. Por quê? Isso é muito genérico, é uma coisa, né? Só que ainda assim, quando você vê... quando ela vê esse ser que subiu do chão, ela percebeu que era o próprio Saul. No texto dá a entender que ela parece genuinamente surpresa. Então pode ser que ela realmente tenha visto alguma coisa. Ela viu o quê? Um espírito. Provavelmente um espírito maligno, né? Para ter dado ali para ela uma visão que não partia de Deus, pela situação em si. Então, assim, pode ser realmente que era um espírito mau. E aí, quando esse espírito começa a falar através dela, é que a gente vê, assim, mais coisas estranhas. Por exemplo, Samuel, ele como profeta, ele sempre falava da parte de Deus, né? Ele era um profeta verdadeiro, fiel. Só que, né, quando a gente vai ler sobre esse mesmo acontecimento em Crônicas 10, 13 e 14, o texto diz que Saul consultou uma médium e não a Deus. E por isso que ele foi morto, né? Também, como se diz, completando a lista de pecados dele. Mas ele deixa muito claro que ele consultou uma médium e não a Deus. Então, assim, fica claro que não era Deus falando isso com ele. Então, tem pessoas que vão dizer assim, não, pode ser que diante do pecado de Saul, Deus tenha usado ali aquela mulher, feito Samuel falar com Saul, para poder terminar de enterrar ele no pecado. Mas o texto fala que Deus não falou com ele, que ele não consultou a Deus, mas uma médium. E o texto, né, como a gente viu lá no início, no verso 6, que Deus não falou com Samuel por nenhum meio. Né, porque ele não quis falar com ele nem pelos meios corretos, né, que eram os profetas, que era o Urim, que eram visões, sonhos que ele poderia ter. Ele não quis falar com ele pelos meios corretos. Imagine usar um meio pecaminoso. Tem lógica, né, Deus falar com a pessoa através de uma sessão espírita? Vamos pensar.
O que isso significa, né? E mesmo que Samuel tivesse ido por conta própria, o que, né, para mim não faz o menor sentido, porque quando você lê toda a história de Samuel, você vê que ele sempre foi fiel. Tudo que ele falava da parte de Deus. E aí você pensa assim, se ele teve uma vida inteira de fidelidade, ele iria pecar contra Deus na morte? Né? É. Depois de morto? Então, assim, seria uma rebeldia contra Deus, porque se Deus não autorizou que nenhum profeta falasse com Saul, se Samuel falasse com ele estaria pecando contra Deus. E pior ainda, que ele estaria pecando contra Deus numa sessão espírita. E o que a Bíblia fala a respeito da necromancia? Né? Lá em Levítico 19:31, Deus fala que quem participa de necromancia se contamina por ela. Então não teria como Samuel participar de uma sessão espírita sem se contaminar. Então, né, seria um profeta de Deus pecando contra Deus, se contaminando numa coisa que a palavra chama de abominação. E pior ainda, né? Você pensar que o próprio Deus poderia estar tomando parte nisso. Esse é o tipo de argumentação que eu vi assim, mais absurda. Você imaginar que realmente Deus usou o espírito de Samuel para poder falar com Saul através de uma médium. Gente, isso é bizarro. Pensar assim, Deus usaria um meio pecaminoso, ou Samuel iria por conta própria pecar contra Deus depois de morto. Não faz assim muito sentido. E aí, né, outro ponto importante em relação a esse texto é a questão da profecia, que é dita pelo Espírito. Quando a gente vai olhar, assim, vai um pouco anterior no livro de Samuel, a gente vê no capítulo 3:19 que todas as palavras de Samuel se cumpriram. Deus garantiu que todas as palavras de Samuel se cumprissem, todas as profecias. Então ele era um profeta que falava da parte de Deus e que tudo que ele disse se cumpria. E na verdade, quando você vai olhar o ministério dos profetas, você vê que o que garante que aquela palavra ela está vindo de Deus, daquele profeta, é quando ela se cumpre na sua totalidade. E aí, nesse ponto, os detalhes são importantes. Com certeza. Quando você analisa a profecia do Espírito que ele deu para Saul através da médium, você vê que ela meio que descamba nessa parte aí. Né? Cumpriu mais ou menos, né? Primeiro que no verso 17 e 18 ele começa simplesmente repetindo uma profecia que o Samuel, o verdadeiro, vivo, já tinha dado para ele antes. E que era de conhecimento de todo mundo. Né? Que ele se rebelou contra Deus, que ele não cumpriu o mandamento de Deus e que Deus tinha tirado o reino dele por isso. Então isso né? Chover no molhado. Tem muito profeta hoje em dia que faz isso aí. Profecia de Facebook, né? Exatamente. Vai chover no molhado, é senso comum, falar obviedade, né? Aquelas coisas genéricas. Então, assim, não é muito difícil se acertar falando isso. E aí, isso deixa o quê? Faz um contraste quando ele entra em questões um pouco mais específicas, né? Então, assim, quando ele fala de coisas mais específicas mesmo, não se cumpre de forma tão precisa quanto deveria ser para um profeta falando da parte de Deus. Então, primeira coisa, né, que ele fala aí, no verso 19. Ele fala, Saul será entregue nas mãos dos filisteus. Né? No caso, aí ele fala, o 19? Entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E aí, no caso, quando você vai ver o texto, né, nos capítulos seguintes, Saul, ele de fato, ele está perdendo a guerra. Né? E ele é ferido pelos filisteus. Mas ele não morre na mão dos filisteus. Ele se mata. Ele pede um servo para poder matar ele. Então, quando você vê lá, no capítulo 31, no versículo 4, ele fala assim, então Saul ordenou ao seu escudeiro, tire sua espada e mate-me com ela. Senão sofrerei a vergonha de cair na mão desses incircuncisos. Então, o que Saul faz? Pede o servo para poder matar ele, para quê? Para que ele não caia na mão dos filisteus. O servo, né, não tem coragem, fica com medo, não faz. O que ele faz? Se joga em cima da própria espada e se mata. Para quê? Para não cair na mão dos filisteus. Então ele não caiu na mão dos filisteus, né? Eles perderam a guerra, foram massacrados ali,
mas ele não caiu na mão dos filisteus. Outro ponto, o Espírito fala assim, amanhã você e seus filhos, né, estarão comigo. Mas quando você vai ver o restante os próximos capítulos, né, com o desenrolar da história, você vê que a morte, né, de Saul e dos filhos dele não foi no dia seguinte. Rolou aí algumas coisinhas depois e não foi imediatamente no dia seguinte. E não adianta dizer assim, não, porque o amanhã significa o futuro, porque o termo que está lá no original, ele usado aqui, ele não se refere a qualquer período, ele se refere ao dia seguinte. Então, realmente, para que a profecia tivesse se cumprido de forma precisa, como um profeta de Deus, ele teria que ser específico. Então, nesse ponto, não se cumpriu, porque não foi no amanhã, não foi no dia seguinte. Outro ponto interessante, esse daqui, né, é só para você ver o tanto que esse texto é controverso. Ele fala assim, amanhã você e seus filhos estarão comigo, estarão aqui comigo. Então, tipo assim, na visão imortalista, né, as pessoas que morrem, as boas vão para o céu e as más vão para o inferno. Mas aqui, no caso, Saul e os seus filhos iriam para o mesmo lugar que Samuel. Então, assim, até dentro dessa visão imortalista, isso não faz nenhum sentido, porque espera-se que Samuel esteja com Deus no paraíso, no galardão, ou sei lá onde, e Saul em algum lugar de condenação. Mas não, Samuel disse que eles estariam juntos. Né? Então, assim, até dentro dessa visão deles não faz nenhum sentido isso. Foi você que subiu da terra? Então, então vai saber de onde ele veio. E aí, se você for levar isso, fica muito estranho, que é uma coisa que eu tô pensando aqui, que entrando naquela questão de que o Seol é o lugar comum de todo mundo, é neutro, e que sobe do chão, poderia pensar o quê? Da sepultura, né? Só que aí ele estaria consciente na sepultura, e aí eles estariam juntos na mesma sepultura. Entende? Que é uma coisa que, quando você leva para um lado mais prático, literal, não faz sentido. Né? Não faz sentido nenhum. E o último ponto em relação à profecia é que o Espírito diz que Saul e os filhos dele morreriam, né? Na batalha contra os filisteus. Então, quando você fala assim, você e seus filhos... São todos? São todos, exatamente. Porque se não fosse todos, eu teria que dizer alguns, uma parte, a maioria, algum tipo de... Citar nomes. Porque todo mundo que for filho de Saul está dentro dos seus filhos. Então, assim, é até uma questão de português, né? Você pensar isso. Então, não tem como dizer. E quando você vai olhar, nem todos os filhos de Saul morreram na batalha. Né? Pelo menos Esbocete sobreviveu. Ele, pelo menos ele permaneceu. Então, assim, são detalhes? São. Mas são detalhes que enfraquecem um pouco a questão da veracidade da profecia, do cumprimento. Né? Principalmente quando você leva em conta que o próprio Deus orienta no Antigo Testamento que o profeta seja testado com base no cumprimento da profecia. Porque quando a promessa se cumpre, a profecia, no caso, se cumpre na sua totalidade, demonstra que realmente aquela palavra era de Deus. E se ela não se cumprisse, seria um falso profeta. Né? Então, assim, você vê aqui vários detalhes que deixam ela meio frágil, meio estranha. Então, assim, o que a gente vai concluir? Que Samuel não era um profeta de Deus? Não faz sentido. Então, assim, esse texto, ele é, no mínimo, estranho. Eu não acho assim que a gente possa fazer grandes afirmações em relação a ele, mas dizer... E eu falo assim, para nenhum lado, né? Eu só acho assim estranho você dizer categoricamente, não, de fato era Samuel, era um espírito, Deus usou ele numa sessão espírita. Isso é muito estranho, entende? Isso é uma coisa assim que vai contra princípios muito bem estabelecidos na lei de Deus. E pra gente que entende a visão da Bíblia em relação à morte, em relação ao estado das pessoas na morte e o que acontece quando o ser humano morre, não só em termos da morte em si, mas também de juízo, você vê que não faz sentido, né? Na real, faz todo sentido, né? Igual a gente estava comentando em relação ao quê? A própria proibição de Deus
do ser humano conversar ou de alguma forma tentar consultar os mortos ser um pecado, ser uma abominação, ela faz sentido. Porque eles não estão simplesmente fazendo uma coisa que é proibido, sabe Deus por quê. Elas estariam tentando fazer uma coisa que não é possível. Não é? E aí, quando se tenta fazer, o que acontece? Ou a pessoa é enganada, ou ela se mistura com manifestações espirituais que não partem de Deus. Então, entende por que isso não é... não é o pecado, é pecado, mas ele chama de abominação. É muito mais Entendeu? Problemático do que só... Do que simplesmente fazer uma coisa que é proibido. Por quê? Né? Por que não é que é proibida? Porque que quando você lida com essas coisas, você não está lidando com uma coisa que está vindo de Deus. Porque a gente vê que não é possível. A gente entendeu na palavra que quando a pessoa morre, ela deixou de existir. A existência e vida é a mesma coisa, ela deixou de existir. Então, quando você tenta consultar alguém que deixou de existir e consegue algum tipo de contato, não é com essa pessoa. Né? E aí que entra um ponto. Então, assim, você afirmar que esse texto está falando que realmente era o espírito de Samuel, ele incorre em várias coisas que deixa muito estranho. Essa interpretação, ela não se harmoniza com o resto da palavra. O outro texto que a gente vai tratar na verdade, são 2 textos, né? Que é a mesma história, que é a questão da transfiguração. Né? A gente vai ler Mateus e Lucas, né? As passagens em Mateus e Lucas que tratam sobre essa questão, que é uma outra história emblemática, né? Um outro fato emblemático que tem a ver com essa questão do Estado, né? Do ser humano e tal, de toda essa questão que a gente está tratando nessa série. Então eu gostaria de primeiramente ler o texto de Mateus, né? Mateus 17, a partir do verso 1. Vou ler na NVI. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Né? Acho que até aí tá bom. Que aí depois Jesus vai descer do monte, tal, não conta pra ninguém, aquela coisa de sempre. E aí conta pra todo mundo, escreve livro, né? Então, não, tô brincando, mas Então, basicamente é o seguinte: a gente tem uma situação onde tem Jesus mudando de aparência, né? Sendo transfigurado, e aparecendo junto dele 2 seres históricos, né? Moisés e Elias, os quais, né? Elias, a gente sabe que ele foi transladado, então provavelmente foi levado, provavelmente não, que a Bíblia relata que ele foi levado vivo, né, em corpo, para cima, não sei para onde. E Moisés, a gente tem o relato da morte de Moisés, né, que Deus enterrou ele e tudo mais. E aí ele chama Josué e toda a história. Então, o que a gente entende? Como que é possível? O que está acontecendo ali? E a gente tem 3 visões, né? Assim, essencialmente essas 3 visões, né? Sobre o que pode estar acontecendo, né? Nessa passagem. E é o seguinte: uma visão vai dizer que a passagem, todo o acontecimento, ele era literal, e Moisés e Elias estavam ali em espírito, né? Ou Moisés estava ali em espírito e Elias em corpo. Sei lá, alguma coisa assim. Um outro ponto é que ela era literal, porém Moisés e Elias estavam em corpo, né? Estavam físicos, né? Integrais. Não desnatados, enfim. Ou então, a terceira visão é que... A terceira visão, né? Visão. Vou usar a palavra visão para falar que era uma visão. A terceira posição
é que era uma visão, né? Não era literal o que estava acontecendo ali. Então, primeiro, era literal, porém estavam em espírito. A gente tem alguns problemas com essa interpretação. Por quê? Em primeiro lugar, a gente acabou de ouvir a Dominique fundamentar muito bem a questão da consulta aos mortos. E ficaria muito estranho, no mínimo estranho, né? Igual ela falou, Jesus está consultando mortos. Está consultando seres que estão no além, tirando eles de lá, trazendo para a terra e fazendo ali como se fosse uma espécie de sessão espírita, né? Então seria muito estranho, afinal Jesus estava na condição de homem, né? Então, por mais que ele era Deus também, mas não, ele estava na condição de homem, ele guarda toda a lei, ele diz que guarda toda a lei. Então, assim, fica no mínimo estranho esse fato. Segundo que, como é que a gente entende? Tipo, Elias ele foi em corpo, Moisés morreu. Aí ali, como é que é? Tá um em corpo, o outro em espírito? Se tá um em corpo, o outro em espírito, então tem como ir pro céu em corpo também e lá ficar junto com os espíritos. É um negócio meio... tipo assim, eu não consegui entender. Aí tá os dois em espírito. Então Elias subiu e morreu em algum momento, né? Às vezes, né, no ato que ele sobe, Deus já mata ele lá em cima e sai só, entendeu? Sei lá, fica um negócio meio estranho. Então... é um pouco problemático tentar entender por essa ótica. E o próprio Elias também estaria participando de uma sessão espírita, né? Exato. Ainda que a gente isentasse Jesus pelo fato... Por ser Deus, né? Por ser Deus, Elias ia estar ali presente. Ele então, não era. No mínimo é esquisito pensar dessa maneira. E continuando dentro do raciocínio que a gente está construindo nessa série, de acordo com o primeiro episódio, se você não ouviu, vá lá e ouça, né, o episódio 4, a gente demonstrou a questão da mortalidade da alma. Mesmo que você for imortalista, pelos outros 2 pontos que eu coloquei, é estranho da mesma forma. Mas se você crê como a gente, então seria impossível Moisés estar ali em espírito se a gente assume que a posição é literal, que a visão é literal. Então, não tem, existe um impasse aí nessa questão. Então, seria uma contradição bíblica. Seria uma contradição bíblica, exatamente. Então, a gente descarta essa primeira posição. Não tem como ela ser literal e um deles, ou os dois, ou de alguma forma, estarem ali espiritualmente. Então, a gente tem as outras 2 visões. E a forma com que eu quero apresentá-las é assim, eu vou ir explicando a primeira visão, que é de que era literal, porém Moisés e Elias estavam ali em corpo, então para ser literal eles tinham que estar em corpo, fundamentalmente, e vou ir colocando os contrapontos da outra visão, da outra posição, que acredita que não era literal. Qual que é a questão? Quando você assume a posição de que era literal e que ambos estavam ali em corpo físico, a gente tem um aparente problema, porque, conforme eu citei no início do meu raciocínio, Moisés morreu. O relato bíblico é que ele morreu e que Deus enterrou o corpo dele lá, no lugar lá. Então, como é que fica, né? Como é que você assume que é literal e para ser literal ele tem que estar em corpo? Como é que fica essa questão? A gente entra numa outra vibe. A gente entra numa outra vibe, numa outra parada, né? Que é a questão da ressurreição de Moisés, a crença de que Moisés ressuscitou. Não necessariamente... eu estou assumindo essa posição, só estou colocando ela aqui. E para isso é o seguinte, o texto que quem acredita nessa posição usa como base é Judas 1,9. Então vamos lá em Judas 1,9. Judas 1,9 diz o seguinte: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando o corpo do diabo... Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esse texto é usado para poder defender uma possível ressurreição de Moisés. Como? A questão é o seguinte, está acontecendo aqui um conflito, uma disputa, uma treta, né, uma briga, com relação ao corpo de Moisés. E aí, o que a gente pensa a partir disso? Por que eles estão brigando pelo corpo de Moisés? Você já pensou nisso? Sempre.
Pra que tipo assim, né? Tudo bem, eu... O que ele ia fazer com o corpo de Moisés? acredito que o intuito de Judas na carta não é nem falar disso, ele tá falando de outra coisa aqui. Mas ele cita esse fato. Então, esse fato fica aí no ar, tipo, tá, Miguel e o diabo tretou por causa do corpo de Moisés. Pra quê? Como assim, né? A posição de quem não crê na ressurreição de Moisés é interpretar esse trecho do texto como uma questão de, vamos dizer assim, uma precaução com relação à idolatria. Você fala, tipo, que ele não queria que o corpo de Moisés fosse encontrado para ele não ser idolatrado. Exatamente. Pressupõe-se que esse fato ocorreu antes de Deus sepultar Moisés. Então, eles estariam disputando para essa questão de sepultar o corpo. Então, nesse caso, quando diz que Deus sepultou Moisés, no caso, quem estava fazendo o sepultamento seria o arcanjo, e aí o diabo interveio para tentar tomar o corpo. Tipo isso. Tipo isso. Tem os que creem também que esse arcanjo Miguel é o próprio Jesus, né? Mas não vamos entrar nesse ponto. Não, eu só tô falando que tem. Mais uma vez, nós não somos adventistas do sétimo dia, por favor. Então, tem essa posição de que tá. Professor Girafales. Ai, meu Deus. Tem essa posição de que a galera ali tá brigando só pra poder enterrar Moisés. Que não tem nada a ver com ressurreição e tudo mais. Bacana. O negócio é o seguinte. Quem acredita na questão da ressurreição de Moisés vai alegar o seguinte. No texto original tem uma palavra... E lá vai a gente de novo se arriscar a falar a palavra original sem saber, que é a seguinte: diacrinômenos. Nossa, isso é difícil. Diacrinômenos. Acho que é assim que fala. Que é a palavra para disputa, né? Na hora que fala ali que eles disputaram, né, o corpo de Moisés. E essa palavra ela está relacionada a uma disputa judicial, uma argumentação e contra-argumentação. Então seria o quê? Miguel e o diabo estariam argumentando e contra-argumentando, talvez o diabo estaria acusando, né, a questão de Moisés ser um pecador e tal, tentando impedir Miguel de ressuscitar Moisés. Então seria uma disputa legal, né? E o Miguel estaria ressuscitando eu ia falar ressuscitando o diabo, ressuscitando Moisés a partir de um prenúncio da vinda de Jesus. Então Jesus, ele viria futuramente, morreria na cruz e tudo, e a partir disso seria viabilizado, né, essa questão da ressurreição. Então ele estaria ressuscitando ele a partir desse prenúncio, né, como é que fala? Como uma ideia de, tipo assim, sob algo que ia acontecer ainda. Entende? Tá bem confuso, mas é... O ponto é, esse texto ele é frágil, né? E eu nem queria entrar muito na questão da origem do texto, porque alguns, né, talvez já sabem, esse texto ele faz parte, ele é uma citação de um livro apócrifo, né, que é Ascensão de Moisés, parece, que é um livro que não existe mais o original desse livro. Só tem fragmentos. Tem fragmentos, e esses fragmentos são uma cópia, né? Então eles são, é um livro, né? É um livro mais recente. Então, assim, eu não quero entrar muito nessa questão. O ponto é que esse texto é usado para poder fundamentar essa questão de Moisés possivelmente ter sido ressuscitado. Tudo bem, talvez só esse texto deixa essa posição de Moisés ter sido ressuscitado um pouco frágil. Porém, a própria narrativa do que acontece na Transfiguração vai trazer uma ideia, tipo assim, de algo que foi muito além do que uma simples visão. Que é o que acredita quem tem a posição de que não é literal o que está acontecendo ali. Então, para isso, eu queria voltar para o texto da Transfiguração, porém eu queria ler ele agora em Lucas 9. Né? Lucas 9, 28. E aí a gente vai lendo e examinando. Ó. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João, Tiago e subiu a um monte para orar. Então é interessante que Jesus leva 3 com ele, né? Leva como se fosse 3 testemunhas de algo que ele já sabia que ia acontecer. Até aí tudo bem. E a galerinha dele, né? A panelinha dele. Próximos, né? Os né? mais próximos.
Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. É interessante até que, trocando ideia aqui em off, você perguntou aquela questão de como é que eles sabiam que eram Moisés e Elias, né? Só de olhar, né? Tanta certeza, né? Pois é, e é interessante que, tipo assim, é algo meio geral, né? Tipo, Lucas vai escrever isso, Lucas não estava lá. Mateus vai escrever isso, Mateus não estava lá. Esses livros foram escritos anos depois. Então, tipo assim, a ideia... O que pode falar? Que não ficou nenhuma dúvida de que não, era eles. Né? Exatamente. A impressão que dá é que era um consenso. Isso. Né? Tava claro, óbvio. E não só entre certo. Os 2 autores, mas todas as pessoas. Os 3 que estavam lá, todos os crentes que leram isso aqui, todo mundo tinha um consenso. Era Moisés e Elias. Não tinha nenhuma dúvida. Tipo assim, das pessoas que estavam ali, que era do contexto da igreja primitiva, de tipo assim, dizem que era, né? Eles entenderam o que era. Não, pelo contrário, todo mundo entendeu perfeitamente que era. E aí tem detalhes que a gente tem que analisar aqui, ó, pra você ver. Eram Moisés e Elias, ele fala, né? No 31 ele fala, apareceram em glorioso esplendor. Isso é um detalhe importante, porque a ideia aqui não é simplesmente dizer que a visão era literal e que eles estavam lá em corpo, mas a ideia é que eles estavam em um corpo glorificado. Entende? É como eu disse, Moisés foi ressuscitado como um prenúncio do que Jesus faria depois da missão dele aqui na Terra. Então, consequência direta do sacrifício, né? Exato. Então Moisés teria sido ressuscitado conforme nós também seremos ressuscitados um dia, com um corpo glorificado. E da mesma forma, Elias foi apresentado sem ter passado pela morte, também num corpo glorioso, também num corpo glorificado. Tem até uma autoridade, né, um teólogo chamado Adam Clarke, metodista, que ele vai dizer justamente isso. Ele fala que o corpo que eles aparecem é um corpo glorioso, fazendo uma representação do que Jesus faria conosco, com os que estarão vivos no dia da vinda dele, quanto também dos que já morreram. Nós ressuscitaremos em corpos glorificados e os que estão vivos, num piscar de olhos, serão transformados e passarão a ter corpos glorificados também. Corpos, é estranho falar assim, né? Mas enfim. Então, beleza, vamos deixar esse ponto um pouquinho de lado agora. E falavam, continuando aqui a parte B do versículo 31, e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono, acordando subitamente, viram a glória de Jesus e dos 2 homens. Então, né, não era só Jesus que estava glorioso, mais uma vez. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Beleza. Então, ó, pra você ver. A narrativa do que está acontecendo pressupõe algo que vai além de só uma visão, certo? Que é o quê? A ideia, não é só a ideia de apresentar Jesus glorioso do lado de duas figuras históricas também gloriosas para poder demonstrar alguma coisa. Esses 2 homens aparecem e eles trocam ideia com Jesus. Então eles falam e tal, falam da morte dele, falam das coisas que vai acontecer e tal. Então, o que Pedro está vendo? Né, uns vão até dizer, porque o texto vai dizer isso também, que eles não sabiam o que falavam. Né? Como se Pedro tivesse louco ou tivesse meio desorientado, alguma coisa assim. Mas não. O ponto é que, tipo assim, Pedro ele estava em plena consciência do que ele estava falando. O negócio é que ele não estava entendendo que se tratava de uma coisa muito maior. Mas consciente do que ele estava vendo, ele estava. Porque, tipo assim, o que ele vê é o quê? 2 homens de frente para Jesus dialogando. Era uma coisa muito palpável, era uma coisa muito real. Então é muito difícil entender isso como uma simples visão, porque estava acontecendo um contexto. O texto não vai dizer, mas isso pode ter demorado, essa conversa pode ter sido longa. Eles podem a impressão que dá é que eles estavam repassando o plano, conversando sobre as coisas que aconteceriam nos próximos dias. Exatamente. Então, assim, quem sabe quanto tempo demorou? Será que não teve tempo suficiente para Pedro, Tiago, João olhar aquilo, ver eles conversando, ouvir coisas que eles estavam falando, ao ponto deles quererem, vamos fazer uma tenda então, né, para poder passar a noite e tal. Entende? E tipo, nesse texto fala assim que eles estavam dormindo
Dá pra dizer que eles acordam e veem o que estava acontecendo, como se fosse algo que começou antes deles voltarem à consciência? É bem o que fala ali, né, no verso 32, né? Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Pode ser que eles estavam dormindo e foram acordados com o acontecimento, né? Ou então eles estavam sonolentos. Não chegaram a dormir profundamente. Querer, encostado na pedra, sei lá, querendo meio dormir. Jesus estava mais afastado. E aí, de repente, né, um clarão e tudo mais. E aí perde o sono na hora, né? Cura na hora, fica são. Então, assim, é essa a ideia, né? A posição de quem acredita que era uma visão literal, ela não se fundamenta nessa questão da ressurreição de Moisés só lá em Judas 9, naquele texto que soa um pouco frágil. Aquele texto ele só dá uma margem, né, uma possibilidade para entender que, tipo assim, talvez Moisés ressuscitou e talvez isso aqui não seja simplesmente uma visão, talvez seja algo literal, porque eles trocaram uma ideia, teve todo um acontecimento, Pedro queria fazer as tendas e tal, teve todo um porém aqui, teve, né, toda uma questão. É diferente, por exemplo, igual a gente estava falando em off também, de Atos 10, né? Desce um lençol, parece um monte de animal, Deus fala com Pedro, mata e come. Ele, não vou comer. Aí desce de novo, fala, mata e come, não vou comer, mata e come, não vou comer, não torna impuro, tal, e vaza. Pedro já levanta da parada, tipo assim, ó, tive uma visão, entendeu? Até porque ele cai num êxtase, né? E tem a visão antes. Aqui não, ele acorda do sono. Ele estava sonolento, de repente ele acorda. Ele tá são, né? Tipo assim, ele acordou com o resplendor da glória de Jesus. Então era uma coisa física. Então, quem defende que é uma visão não literal, não defende que também é um surto coletivo, não é isso. Defende que aconteceu uma transfiguração, mas Moisés e Elias não estavam lá literalmente. Então uma parte era real, outra era só uma imagem simbólica. Exatamente. A ideia é que Jesus transfigurou-se na frente deles. Então, eles realmente viram, né? Eles estavam acordados. Então, nessa parte, essas duas posições não conflitam. Discordam nisso. Eles estavam acordados, eles estavam vendo mesmo. O que eles viram, eles viram. Eles não estavam dormindo, não estavam sonhando. Eles viram Jesus transfigurado. O ponto é, Moisés e Elias estavam lá ou não? Aí que entra a discussão da visão. Então, quem defende a posição de que não é literal vai dizer que não. Vai dizer que Moisés e Elias foram apresentados dentro desse cenário de uma forma não literal, né? Literalmente uma visão, certo? E quem acha que é literal, não. Acha que eles estavam realmente lá. A narrativa do texto dá uma certa base para isso, assim, na minha opinião. Porque tem acontecimentos. Se fosse assim, ó, se o texto estivesse dizendo Jesus apareceu em pé, transfigurado em grande glória, e de um lado direito Elias, do lado esquerdo Moisés, entendeu? Alguma coisa assim. Ou então, tipo, eles acordaram do sono com a glória de Jesus e quando olharam, viram Jesus em pé com Elias e Moisés do lado. Daí a pouco veio a voz do céu e falou, esse é meu filho amado, e acabou. Se fosse só isso, beleza, era muito tranquilo de entender que era uma visão. Agora, eles aparecem, muito provavelmente igual você colocou, talvez eles acordam depois que o negócio já tá rolando, então eles meio que acordam com eles conversando, com a glória toda, aquela coisa. Então, tipo, meio que eles estão lá, eles só meio que vê o negócio acontecendo. Como se eles estivessem só de coadjuvante da parada, nem fosse pra eles. Testemunhando, né? Não era tipo uma ideia de mostrar pra eles, era porque eles estavam lá que eles viram. Se eles não estivessem lá, talvez eles não tinham visto. Né? Tô falando bem coisa, mas tipo assim... eles meio que vê a parada acontecendo, acorda e tal, vê. Provavelmente não é rapidinho, né? Tipo assim, ele chegou, ó, tal coisa, beleza, vou lá. Tipo, não. Provavelmente trocaram uma ideia ali, ficaram um tempo conversando. Uma coisa um pouco mais dinâmica, né? Mais interativa. Não é uma visão estática com o propósito de trazer um significado X. Exato, esse é o ponto que eu tô querendo colocar. Não com tantas palavras bonitas. Mas... não foi uma coisa estática, teve uma dinâmica, teve toda uma interação ao ponto de Pedro cogitar a possibilidade, né, querer ser zeloso, né, e querer fazer tendas. Ele não estava delirando, porque o negócio foi muito profundo, foi muito... real. Exato. Então, tipo assim, a narrativa pressupõe isso. Então, se eu tenho muito bem fundamentado, a partir do episódio que a gente gravou, que não existe uma vida fora do corpo, Moisés tem que estar ali. Entende? Por mais que isso soe um pouco como uma teologia cíclica, mas Moisés precisa estar ali em corpo, se isso for literal. Se eu entender
essa narrativa, a construção do texto aqui como algo que está me dando um sentido literal. E aí Judas 9 traz um pouco dessa possibilidade. Então essa é a posição, basicamente. Quem acredita que não é literal, ele vai questionar justamente esses pontos. E a fundamentação vem da questão da palavra original para a visão. Na hora que Jesus vai dizer na passagem da transfiguração em Mateus, logo no verso 9, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Essa parte aqui, o que vocês viram, né? No original é torrorama. Em outras traduções, aqui eu li na NVI, vai estar: não contem a ninguém a visão. E aí é o seguinte, torrorama muitas vezes é interpretado por muitos teólogos, né, muitas autoridades, como uma visão não literal, como algo que vai descrever uma visão não literal. Inclusive, tem várias visões, de fato, né, eventos não literais que acontecem ao longo do Novo Testamento, que a palavra para eles é torrorama também, é rorama também. Então, tem um sentido sim em talvez entender isso como uma visão, por conta dessa palavrinha que aparece aí. E a partir dessa perspectiva, você olha para todos os eventos que acontecem no texto por outra ótica, né? Por essa questão de, tipo assim, talvez Pedro, né, o pessoal ali estava meio... sei lá, né, meio alucinado, né, meio perplexo, porque estava vendo uma coisa surreal, estava vendo Jesus em grande glória, vendo os dois homens ali e tal, e aí, não conseguiram distinguir o que era visão do que era realidade, e aí falaram essas coisas que estão aí. Talvez até por falta de experiência com o sobrenatural, né? Exatamente. A gente citou o exemplo de Atos 10, mas ali Pedro já era muito mais experiente, já tinha, enfim... Maturidade espiritual. Maturidade, já tinha recebido o Espírito Santo. Então, lá em Atos, né? Então, tem todo era outro Pedro, né? Vamos dizer assim. Então, não é desonestidade de forma nenhuma, nem acho que seja erro teológico olhar para a transfiguração e achar que não é literal. Por isso que eu considero essas duas visões corretas, ou pelo menos aceitáveis. O problema da primeira é que você tem que fundamentar a questão de Moisés, né? Você tem que acreditar também que ele ressuscitou, senão você vai ter um problema de erro bíblico muito grande, porque vai ter um cara que não deveria estar ali e está ali. E aí essa visão não harmoniza, né, com o resto da Bíblia, né? Esse é o problema. Exatamente. Mas se você também entender que não era literal, também dá. Eu não acho, e a gente já vai chegar lá, que isso assim, vai interferir muito na aplicação, no que de fato foi demonstrado com esse acontecimento. Mas agora, a gente também tem que apresentar a contra-argumentação de quem defende que é uma coisa literal. E para isso eu pego uma citação do Tasker, que é um teólogo, né, uma autoridade em questões patrísticas e na questão do Novo Testamento. E ele vai falar o seguinte: a tradução "a visão", vindo de torrorama, não é muito feliz, pois pode dar a impressão de que a experiência da transfiguração foi da natureza de um sonho. O que vistes é melhor. Tanto que na NVI aqui já aparece: não contem ninguém o que vocês viram, né? O que vistes. E aí o professor Leandro Quadros vai comentar esse comentário do Tasker, né? Ele vai falar assim: o Tasker está correto, porque o verbo roral é usado para coisas físicas. Temos, por exemplo, o uso do substantivo rorama na palavra panorama. Olha que legal, né? Que se refere à visão do todo. Por sua vez, o geógrafo grego Pausanias, né, de 115 a 180 depois de Cristo, usou a palavra panorama para fazer uma descrição geográfica da terra da Grécia, ou seja, alegar que o significado principal de rorama é somente visão. Ou seja, dizer que rorama está restrito a uma visão não literal é uma alegação infundada, certo? Então, a partir dessa perspectiva, a gente vê que rorama tem essa aplicação de visão não literal? Tem, mas não está restrito. Então, ela pode estar sim se tratando, pode estar sendo usada aqui nesse texto para uma visão literal, perfeitamente. E aí a gente liga isso com a questão do contexto e tira a sua própria conclusão. Então, basicamente é isso. Então, quer dizer que o fato de ter essa palavra torrorama aí não quer dizer que a interpretação pende nem para um lado nem para o outro. Sim, claro que sim. Por exemplo, eu estava vendo o Carlos Augusto Vailate falando. Ele defende a posição de que não é literal. E aí,
ele vai alegar essa questão que eu coloquei. O Rorama ele vai aparecer muitas vezes, eu não sei se é 12 vezes, mas não lembro agora de cabeça. E todas elas tá associado a uma visão não literal. Então essa seria a única que não seria. Então te leva a crer que está falando de uma visão não literal. Por uma questão de tendência. De tendência. Mas não de significado restrito, entendeu? Eu analisando esse texto, eu sempre tive um pouquinho de dificuldade justamente por isso. Porque quando você olha, você pensa, o que está acontecendo aqui? E aí, ok, né, Moisés ressuscitou. Ao mesmo tempo que isso parece assim, né, que faz sentido, por um outro lado parece que não. Então fica uma coisa assim, e aí? Então, eu lendo, eu cheguei nesse versículo e na minha versão estava escrito assim, e ele disse, não conteis ninguém essa visão. E aí eu pensei, essa visão, ok, é uma visão, pronto, acabou meu problema. E eu fiquei em paz com isso. Entendeu? Então, assim, não esquentei mais a cabeça com esse texto. Querendo ou não, né, pra mim foi mais seguro. Eu tô tranquila, assim. Pois é, eu também não tenho isso muito pacificado. Às vezes eu penso dessa forma. É o caminho mais fácil. Mais tranquilo. Mais né? tranquilo. Mas às vezes também eu penso na possibilidade de ser literal por conta dessa questão. Igual tem muita coisa aí que realmente faz ser diferente de uma visão padrão, né? A forma como é descrita. Tem muitas implicações, muitos detalhes. Então, assim, leva a crer que talvez possa ser literal. E tem outros pontos também que a gente não vai abordar nesse podcast que estão relacionados a algumas visões proféticas, alguma questão escatológica ali que pode esbarrar nisso aqui. Mas beleza. O ponto é, nenhuma das duas visões atrapalha o que esse cenário, que essa cena, né, que é melhor que cenário, demonstra. Que é o quê? Basicamente, demonstrar a autoridade de Jesus, que estava sendo apresentado ali junto com Moisés e Elias. A ideia ali era demonstrar Jesus com grande glória, sendo apresentado como maior do que Moisés e Elias, que eram as grandes autoridades do povo, certo? Então, o propósito aparente desse cenário era basicamente demonstrar essa autoridade de Jesus, que é chancelado, né, vamos dizer assim, que é finalizado pela voz do próprio Deus dizendo, esse é o meu filho amado, ouçam-no. Então você tem ali o próprio Deus dizendo do céu, uma glória tremenda envolvendo o lugar, e os dois maiores, né, ali para o povo de Israel, os seres históricos, icônicos para o povo, e Jesus no centro da questão apresentado com grande glória. Então a ideia era demonstrar essa autoridade. A posição literal vai trazer uma profundidade um pouco maior, porque não só vai mostrar Moisés e Elias ali como figuras que estão sendo apresentadas, mas também como literalmente uma demonstração do poder de Jesus, do que Jesus faria, da autoridade de Jesus sobre a morte. Uhum. Tanto que ele finaliza falando para que eles não contassem a ninguém a visão até que ele ressuscitasse. Tem um porém aí, né? Uhum. Aí assim, um comentário que eu queria trazer é do Adam Clarke, que era um erudito metodista, e ele fala o seguinte, ó: Elias veio do céu no mesmo corpo que ele tinha sobre a terra, né? Ele foi transladado e provavelmente ele desceu com aquele corpo, conforme fala em 2 Reis 2:11. E o corpo de Moisés era provavelmente ressuscitado, seguindo essa perspectiva. Adam Clarke, ele é da posição que era literal. Como penhor da ressurreição, e como Cristo deve vir julgar os vivos e mortos, porque nem todos morremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15:51. Então a ideia é que, além de Jesus estar sendo apresentado entre esses dois ícones, né, de Israel e toda essa glória, ele estaria também demonstrando literalmente, na prática, a autoridade que ele tinha, o poder que ele tinha, de forma prenunciada, apresentando Elias num corpo glorificado, que não viu a morte, e também Moisés, que viu a morte, agora ressuscitado também num corpo glorificado, demonstrando assim o que ele faria com todos nós depois da sua ressurreição, né? Uhum. Então, assim, seria como um exemplo, né, da autoridade e do poder de Jesus, que um dia também nos ressuscitará.
isso aí, galera. Finalizamos aqui a nossa série Morte e Juízo, onde a gente aprendeu sobre a mortalidade da alma, sobre o aniquilacionismo, sobre a questão do inferno. E a gente viu que não tem alma penada, o diabo não tem casa e Deus não faz sessão espírita, valeu? Então é isso aí, muito obrigado. A gente fica por aqui, tchau. Falou!